Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste vídeo estarei falando sobre Jesus Cristo. Jesus é o Machia verdadeiro? A resposta é sim, Jesus é o verdadeiro Machia, Jesus é o verdadeiro Messias de Israel, o ungido de Deus. Em Isaías, de capítulo 46, de versículo 9 ao 10, vai dizer: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O casamento de Adão e Eva, na verdade, foi uma figura do relacionamento e do casamento de Jesus com a igreja. Igreja é essa que é formada por judeus e não judeus que creem em Cristo Jesus. O primeiro Adão veio de Deus. O segundo Adão, o Messias, Jesus Cristo, também veio, pois não nasceu de semente humana. O segundo Adão veio de Deus. Em Lucas de capítulo 3, de versículo 38, vai dizer: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Em Lucas, de capítulo 3, vai dizer a genealogia. E Adão é filho de Deus. O primeiro Adão é filho de Deus, logo, o último Adão, que é Cristo, é filho de Deus. O primeiro Adão veio de uma terra virgem, pois ela ainda não tinha sido tocada pelo homem. O segundo Adão, o Machia, Jesus Cristo, também veio de uma virgem. Deus disse que ia anunciar o fim desde o princípio. E no princípio há coisas que apontam para Cristo. Em Gênesis de capítulo 2, de versículos 5 ao 7, vai dizer: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Mateus, de capítulo 1, de versículo 23, vai dizer: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Espírito Santo, que é Deus, formou Adão do pó da terra virgem, formou Adão do pó da terra virgem. Maria, sendo virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Em Gênesis de capítulo 20, em Gênesis de capítulo 2, de versículo 21 ao 23, vai dizer: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O primeiro Adão caiu em pesado sono. O segundo Adão, Machia, também caiu no sono, porque também depois de morrer caiu no sono. O primeiro Adão foi ferido no lado enquanto dormia. O segundo Adão, Machia, também foi ferido do lado por uma lança depois que passou a dormir. Em João de capítulo 19, de versículo 32 ao 37, vai dizer: Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado.
E outra vez a Escritura diz: eles verão aquele a quem transpassaram. O primeiro Adão gerou a Eva direto de sua costela. O segundo Adão, que é o Machia, Cristo Jesus, gerou a igreja pelo sangue e pela água, elementos que saíram da sua ferida depois de morto. O primeiro Adão foi apresentado a Eva depois dela estar formada e perfeita, sem nenhum pecado. A igreja será apresentada ao Machia depois que ela estiver sem nenhum pecado, formada e perfeita para o casamento. Em Gênesis de capítulo 2, de versículo 24, diz: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Oséias, de capítulo 1, vai dizer: Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Israel. Em Efésios, de capítulo 5, vai dizer: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E em Efésios capítulo 5 vai dizer de novo: Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em Gênesis de capítulo 1 vai dizer: Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro Adão passou a reinar com Eva no Éden depois do casamento. O segundo Adão, que é o Machia, o último Adão, também reinará com a sua igreja depois do casamento. O interessante é que em Osés, de capítulo 1, vai falar das duas casas de Israel. Vai falar sobre os filhos de Judá e os filhos de Israel. Os filhos de Judá são aqueles que são os judeus que creem em Cristo, e os filhos de Israel são não-judeus que creem em Cristo. E eles se reunirão, como dizem Osés, e constituirão sobre si uma só cabeça. E esse cabeça é o Machia, Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E Jezreel significa Deus planta. O corpo de Cristo, o corpo do Machia, é formado por judeus e gentios que creem em Cristo. A igreja é o corpo do Machia. Então, desde o princípio, Deus anuncia o fim, como diz lá no profeta Isaías. E isso prova que o Machia é Jesus Cristo. Pelos textos que eu li aqui, prova que o Machia é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para receber mais vídeos como este. E é isso. Forte abraço e tchau.